Revista Brasília. Apresentação: Miguelzinho Martins. Estamos em contagem regressiva para o prazo final de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017, ano base 2016. E se você ainda tem dúvidas sobre o preenchimento dessa declaração, nós vamos esclarecer algumas delas com Davidson Gonçalves Carvalho, que é professor de Ciências Contábeis do Centro Universitário do Distrito Federal. Ele está ao telefone e conversa agora conosco. Tudo bem, professor? Bom dia! Bom dia, Miguelzinho. Bom dia a você e aos ouvintes. Obrigado por estar conosco. Pois bem, professor, para o preenchimento da declaração, quais os documentos necessários? Olha, a documentação básica é o informe de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora, os comprovantes, as notas fiscais, os recibos das despesas ou dos gastos que podem ser abatidos na apuração da base de cálculo do imposto de renda e também a documentação para ser evidenciada lá no quadro dos bens e direitos. Perfeito. Em síntese, essa é a documentação básica. E quem tem a obrigação de declarar o imposto de renda? Olha só, em 2017 nós temos 7 situações previstas na Instrução Normativa 1690 de 2017. A primeira delas é quem recebeu rendimentos tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. Um outro item também, um outro ponto que obriga o contribuinte a entregar a declaração à pessoa física residente no Brasil, é que no ano calendário de 2016 recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Perfeito. Existem outras situações também que obrigam, como por exemplo a atividade rural, produtor que teve receita bruta superior a R$ 142.798,50, e também uma outra que é bastante popular é com relação à posse ou à propriedade de bens ou direitos de valor total superior a 300 mil. Certo. Professor, há sempre aquela dúvida, né, em relação aos casais. Faço uma declaração conjunta ou separada? Essa é uma boa pergunta e sempre a opção é para aquilo que proporciona a melhor vantagem tributária para a pessoa física. E normalmente a melhor vantagem, a melhor opção é a declaração em separado, porque desta forma, por exemplo, cada um pode se beneficiar do desconto simplificado de forma individual. Agora, a sugestão neste caso seria então que o contribuinte primeiro preenche a declaração em conjunto, aí verifica se há restituição ou imposto a pagar e depois exclui o cônjuge. Ok, isso é uma opção factível, né? O programa gerador não proíbe o contribuinte de testar essas opções para avaliar aquilo que é mais vantajoso em relação ao imposto a pagar e com relação à restituição também. Entendo. Bem, professor, outra questão também que é muito comum é em relação à inclusão dos dependentes. Correto. Há obrigação de incluir todos os dependentes ou é facultativa esta inclusão? Com relação ao dependente, ele é uma dedução legal permitida. Então, o contribuinte, ele deve, no meu modo de ver, incluir sim os dependentes a que tem direito. Isso vai proporcionar a redução da base de cálculo do imposto de renda e automaticamente aumentar a restituição ou diminuir o imposto devido no ajuste anual. Há um valor fixo também para fins de abatimento por cada dependente, não é isso? Sim, o valor anual para dedução de dependente é R$ 2.275,08. Esse valor, curiosamente, não sofreu correção do ano passado para o ano atual. Permaneceu o mesmo valor. Certo. E esse valor se aplica para fins de abatimento com gastos de instrução e despesas médicas, doutor? Não. A despesa com instrução também é um gasto que é permitido na dedução na redução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. E o limite, ele tem um limite também. O limite anual é R$ 3.561,50 para o titular e seus dependentes, desde que
os dependentes estejam inclusos na declaração. Lembrando que no caso de inclusão de dependentes na declaração, tem os dois lados, tem que informar, tem o benefício da dedução, mas também tem que informar os seus rendimentos. Ah, entendo. Então a Receita também obriga a incluir os rendimentos recebidos por esses dependentes. Exatamente. E é aquele mesmo raciocínio, posso até usar como analogia, do casal. Aí o contribuinte tem que fazer a avaliação daquilo que é mais vantajoso. Uma vez incluído o dependente, ele também tem que incluir o seu rendimento. A propósito, professor, quem pode ser dependente? Olha, os casos mais populares são os filhos, a esposa, o companheiro, enfim, essas são as situações mais abrangentes, né? Entendo. E em relação às deduções que mencionamos anteriormente, com instrução, por exemplo, há um limite também, não é isso? Limite para dedução? De instrução, no caso com a educação do titular e dependentes. Exatamente. O valor limite anual é de R$ 3.561,50. Certo. Em se tratando de deduções, professor, medicamentos, remédios, podem ser deduzidos? Olha só, essa é uma pergunta também interessante. Essa situação de remédios e medicamentos, ela só é permitida pela legislação para ser abatida na base de cálculo do imposto de renda se estiver inclusa na conta emitida, na nota fiscal emitida lá pelo hospital. Se não for esse caso, não pode ser abatido. Uma outra situação também que sempre gera dúvida é: comprei um óculos, uma lente de contato ou um aparelho de surdez, eu posso abater como uma despesa médica? Não. Essas situações não são permitidas pela legislação para reduzir a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. É o mesmo caso que acontece com a educação em relação ao material escolar, não é isso? O material escolar não pode ser deduzido. Não há previsão do material escolar para ser deduzido. Uma outra também situação que gera dúvida é: fiz um curso de línguas, posso deduzir no imposto de renda? Não pode. Curso preparatório para cursinho, posso deduzir? Também a legislação não prevê esse tipo de situação. Certo. Agora, em relação aos bens, professor, é importante, é possível, ou seja, é aconselhável atualizar o valor dos bens, como por exemplo o valor dos imóveis e veículos também? Olha só, Miguelzinho, essa também é uma outra dúvida bastante corriqueira e que nós temos lá atendido muita gente no centro universitário com esse tipo de dúvida. Desde 1996, os valores declarados lá no quadro de bens e direitos, eles não sofrem atualização monetária. Então, nós chamamos isso, na linguagem contábil, de custo histórico, né, ou valor de aquisição, ou custo de aquisição. A única situação em que os bens, os valores, sofrem uma majoração de um ano para o outro é quando, por exemplo, um imóvel foi reformado. Então, aquele custo da reforma, isso pode sim ser agregado ao custo de aquisição do imóvel. Um outro caso também que posso citar como variação de valor patrimonial é quando se compra um bem financiado, especialmente se ele for dado em garantia. Se ele for dado em garantia, não se lança, por exemplo, lá em dívidas e ônus. Lá na declaração de bens e direitos, lança-se apenas os valores das parcelas incrementadas no ano calendário. Isso é interessante. Vamos apenas reforçar essa informação então, professor. Como declarar o financiamento? Olha só, o financiamento, o próprio nome já diz, né? Existe um bem vinculado, normalmente, na maioria das vezes, a instituição que realizou esse financiamento, ela atrelou esse bem como garantia. Então, ou ele está hipotecado, ou ele está alienado, ou seja, nesse caso, não declara isso como dívidas e ônus, pelo fato do bem estar hipotecado, estar alienado à instituição credora, e na declaração vai apenas incrementando, acrescentando, lançando os valores pagos no ano calendário, de forma que haja uma evolução do custo de aquisição à medida que as parcelas vão sendo pagas. Perfeito. Isso se aplica também ao caso dos consórcios para aquisição de bens.
Sim. Agora, professor, no caso, a declaração completa ou simplificada? Hoje me parece que o sistema ele já é de forma automática, ele já fornece essa informação. Olha só, a Receita Federal disponibiliza o programa gerador para o contribuinte fazer a sua declaração. Esse programa ele vem evoluindo de forma satisfatória durante o tempo. Já chegou ao ponto, esse ano, por exemplo, uma das novidades do programa gerador é que não precisa mais baixar o aplicativo do ReceitaNet. O próprio aplicativo já tem essa função inclusa no sistema. Uma outra novidade também para 2017 com relação ao programa, que também faz avaliação se a declaração completa ou se a declaração simplificada é a mais vantajosa, chega ao ponto de, se o contribuinte não se aperceber disso, ele, na hora de transmitir, ele dá um aviso, dizendo, você está tentando fazer a declaração, entregar a declaração completa, mas o modelo simplificado para você é o modelo mais vantajoso. Então, isso mostra a preocupação do governo, a preocupação do Fisco Federal, para proporcionar aí um aplicativo bem útil e que contribua aí para o contribuinte cumprir a sua obrigação de entregar a declaração ao Fisco Federal. Professor, alguma outra alteração para a declaração deste ano, além dessas mudanças que o senhor acabou de nos trazer, que também são interessantes de mencionar aqui nessa ocasião? Sim, a principal delas foi a redução da idade mínima para informar o CPF dos dependentes e alimentandos. Até o ano passado, essa idade era de 14 anos. Esse ano, a legislação reduziu para 12 anos, completados até 31 de dezembro de 2016. Perfeito. E neste caso, digamos que meu filho tenha, então, 12 anos, não é? E que eu tive gastos com ele em relação ao dentista, ao médico, por exemplo. A nota fiscal, eu tiro, então, a partir deste momento, em nome dele ou continua sendo em meu nome? Olha só, se ele for o seu dependente, sim, isso, no meu entendimento, não faz diferença porque a declaração vai ser em conjunto. Perfeito. Então, se a nota tiver no nome dele ou tiver no seu nome, e ele é seu dependente, isso, para fins de consolidação anual, não tem diferença porque o sistema vai fazer uma apuração única. E nesse caso, se ele tiver 12 anos completados até 31 de dezembro de 2016, é obrigatória a informação do CPF na hora de incluir lá o dependente. Perfeito. Professor, uma curiosidade que sempre surge é que nos parece que hoje, cada vez mais, né, em relação até à própria informatização dos sistemas, os órgãos, as instituições estão de alguma forma entrelaçando, digamos, os dados, não é isso? Ou seja, correto, cruzando os dados. Perfeito. Chegará um momento em que, isso já até me parece que acontece, mas ainda de uma forma experimental, em que a Receita apenas vai enviar para o contribuinte a declaração para que ele possa confirmar os dados e dar um sim ou não, ou fazer alguma retificação, seria isso? Olha só, existem algumas obrigações também, Miguelzinho, por parte das pessoas jurídicas, das fontes pagadoras. Então, quando a Receita ela permite o envio da declaração a partir do mês de março ao fisco, ela já está abastecida, vamos assim chamar, de informações das fontes pagadoras. Então, o contribuinte faz a sua declaração, transmite isso para a Receita Federal e ela vai fazer algumas checagens. Uma checagem que ela faz inicial é a checagem dos dados cadastrais. Outra checagem é a chamada malha fiscal e, por último, a malha de débito. Então, se houver alguma incompatibilidade entre aquilo que o contribuinte declarou e aquilo que a Receita está esperando como informação, isso é uma situação de malha. Então, sim, nesse caso, o contribuinte é recomendável que ele acompanhe o processamento depois que ele transmite a declaração ao fisco, para que ele tome a iniciativa de regularizar antes da iniciativa da Receita. Porque quando a Receita toma a iniciativa
de chamar, de intimar o contribuinte, ele já estará sujeito a uma multa de ofício de 75% sobre o débito apurado. Perfeito. É claro que, guardadas as suas proporções, em casos que a pessoa, de repente, tem alguma dificuldade no preenchimento da declaração de imposto de renda, isso pode acontecer, mas, por um outro lado, também, isso evita ao máximo, né, que é o que se busca, acredito, pela própria Receita Federal, reduzir aí a sonegação fiscal. Sim, cada vez mais o fisco, à medida que a tecnologia vai avançando, o governo vai se aparelhando aí de formas e de soluções para minimizar essa sonegação. Eu não tenho dúvidas, Miguelzinho, que uma delas é a redução da idade de 14 para 12 anos, para também abranger aí um número maior de situações. Ou seja, cada ano que passa o fisco se capacita mais em termos de conhecimento, em termos de tecnologia, em termos de amarração de informações, para que minimize aí os efeitos da sonegação tributária. Perfeito. Bem, professor, são inúmeras as dúvidas, certamente nós jamais conseguiríamos aqui saná-las no nosso programa, até porque cada caso também é um caso, ou seja, tem a sua peculiaridade, mas de qualquer sorte, a UDF, o Centro Universitário do Distrito Federal, está auxiliando de forma gratuita os contribuintes nessa reta final para a entrega da declaração de imposto de renda. Perfeito. Nós temos lá uma atividade de extensão dos alunos do Centro Universitário, que temos também uma cooperação técnica por parte da Receita Federal, ou seja, os nossos alunos são treinados pela Receita Federal, pelos auditores fiscais da Receita Federal, para proporcionar um atendimento de orientação tributária aos contribuintes. Como eu falei, é uma atividade de extensão do Centro Universitário. A finalidade principal dos alunos é orientar, mas para os casos em que as pessoas físicas necessitarem de apoio também para preencher, gerar e transmitir a declaração ao fisco, os alunos estão aptos para dar esse apoio. Temos casos lá em que o contribuinte já sai do atendimento com a declaração transmitida e o recibo impresso. O foco do atendimento do NAF-UDF são as pessoas físicas com renda mensal de até R$5.000, os microempreendedores individuais e os empregadores domésticos. Os nossos plantões, eles iniciaram no dia 9 de março. Durante o mês de março, os atendimentos ocorreram às terças e quintas, das 18h30 às 19h15, tendo sido estendido esse horário para a conclusão dos atendimentos mais complexos. Em abril, os nossos plantões serão todos os dias úteis. Nós temos 40 alunos do curso de Ciências Contábeis aptos a trabalharem nos plantões, que já receberam treinamento, que foram selecionados, inclusive, por prova interna. Temos uma meta agora em 2017 para dobrar o número de atendimentos de contribuintes em relação a 2016, e até o momento nós caminhamos para ultrapassar, para vencer essa meta em mais de 20%. Os atendimentos são gratuitos, porém nós incentivamos a doação, Miguelzinho, de 1 quilo de alimento não perecível. Sobre esse assunto, eu queria até aproveitar, se você me permite. Pois não, por favor. Em 2016, essa ação social dos nossos alunos contribuiu para arrecadar e entregar para uma entidade filantrópica lá no Recanto das Emas, entidade essa escolhida pelos próprios alunos, fica aqui no Distrito Federal. Nós entregamos, e eu fui pessoalmente entregar juntamente com eles, 200 quilos de mantimentos que foram doados pelos contribuintes que nos procuraram, que foram doados por alunos do curso de contabilidade e também por professores do Centro Universitário. Até agradeço a oportunidade à Rádio Nacional de poder prestar contas dessa ação social lá dos nossos plantões. Então nós atendemos os contribuintes, nós orientamos, nós apoiamos ele, ajudamos a fazer a declaração, transmitimos a declaração para aqueles contribuintes que assim desejarem, e também no final lá da prestação, no caso de 2017, depois do dia 28, nós vamos
através dos alunos, escolher uma nova entidade filantrópica para receber esses alimentos que são doados com bastante alegria por parte das pessoas que nos procuram lá no NAF-UDF. Muito bem. Professor, olha, parabéns por essa iniciativa que já é um sucesso. Lembrando que o Centro Universitário fica situado na 704/904 Sul e estes atendimentos acontecem até o dia 28 de abril. Ok. Professor, muito obrigado mais uma vez. Estenda a todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto, em especial a esses alunos, né, que abraçaram esse projeto. Ok. Muito obrigado aí pela oportunidade e estamos à disposição para esclarecer e ajudar a população a cumprir aí a obrigação de entregar o imposto de renda até o dia 28 de abril de 2017. Lembrando que, depois desse prazo, há incidência de multa por parte do fisco. Tá certo. Deibson Gonçalves Carvalho, professor de Ciências Contábeis do Centro Universitário do Distrito Federal. Mais uma vez, muito obrigado.